Olá, queridos, que bom tê-los aqui, né? Seja muito bem-vindo ao canal da E-Train. E hoje eu estou bastante feliz, por quê? Porque nós estamos dando início à primeira aula do nosso treinamento de formação de brigada de emergência. Seja muito bem-vindo. Olha, já ativa o sininho se você não ativou, porque toda aula que estiver disponível nós vamos colocar aí e você vai receber, você vai ser informado para que você imediatamente já possa, né, naquilo que é o seu time, no seu tempo, você poder assistir a aula, participar das atividades, tá bem? Então ativa o sininho aí, inscreva-se, né, que isso também vai ajudar bastante a E-Train, vai ajudar bastante a gente, tá bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o fogo. O fogo foi uma das maiores descobertas que nós tivemos. Excelente! Sem o fogo, nós não teríamos chegado aonde estamos, não teríamos desenvolvido tanto quanto já desenvolvemos. É excelente saber que nós podemos contar com o fogo. O problema não é o fogo. O problema é quando o fogo sai do controle. E aí eu já quero falar para você que o fogo fora de controle é um incêndio. Então existe uma diferença entre incêndio e fogo. Então vamos falar agora, voltando um pouquinho, vamos voltar no fogo. O que é fogo? Fogo é o resultado de uma reação química entre três elementos. Três elementos: calor, combustível e comburente. E nós vamos falar de cada um deles. E todas as vezes que esses três elementos se unem, nós temos como resultado o fogo. Se o fogo estiver controlado, é tranquilo. Aliás, deixa eu até dar uma curiosidade para você. Sabe aquele logotipo que nós bombeiros temos? Que tem lá as mangueirinhas do lado e tal? E temos também, né, aquelas mangueiras enroladas, aquele logotipo, ele é o fogo controlado. Por quê? É o símbolo do bombeiro, controlar o fogo. E isso é a base para que nós possamos trabalhar de forma segura, manter esse fogo sob controle. Perdemos o controle, tornou-se um incêndio, ok? Então hoje nós vamos falar sobre fogo. E eu falei dos três elementos. Então, primeiro elemento, calor. Sem uma fonte de calor, não há como haver fogo, tá? Então preciso do calor. O calor ele pode vir, né, de um superaquecimento, um equipamento que está energizado, ligado na energia, superaqueceu e aí ele pode vir a pegar fogo, né? Alguma coisa que gere essa fonte de calor. Então eu preciso de uma fonte externa de calor. Também preciso de um combustível. O que seria combustível? Combustível são os materiais que se queimam. E nós temos muitos materiais que se queimam. E todo material que se queima, ele seja no estado líquido ou no estado sólido, e também até no gasoso, ele se torna um material combustível para incêndio, tá bom? E aí a gente pode falar vários exemplos, né? A gente tem madeira, a gente tem o próprio gás GLP, nós temos a gasolina, metanol, etanol, enfim, todos tintas, solventes, todo esse tipo de material é material combustível, né? Materiais elétricos também são combustíveis porque eles se queimam, né? Então tudo isso que se queima é um material combustível. Então se você olhar aí ao seu redor, você rapidamente vai identificar muitos materiais combustíveis. E lógico, material combustível e a fonte externa de calor, já temos aí um princípio de alguma coisa que está faltando um elemento. Qual elemento está faltando? Claro, está faltando o comburente. E comburente, na verdade, está em todo lugar. Por quê? Nessa atmosfera nós temos 21% de oxigênio. Comburente e oxigênio é a mesma coisa. Então, tá fácil, não tá? Se o oxigênio está em todo lugar. Aliás, se não estivesse, eu não estaria aqui conversando contigo, não é verdade? Porque nós também precisamos de oxigênio para que nós possamos respirar. Então, para que eu possa respirar, eu preciso de pelo menos 16%. Mas para haver fogo, não há necessidade de tanto oxigênio. Então veja que até nos locais onde há uma escassez de oxigênio, locais confinados, ainda assim a presença do oxigênio está ali e nós podemos ter um incêndio, tá bem? Bom, então apresentado a vocês esses três elementos, quando entram em comunhão, ou seja, quando eles se agrupam, se unem, calor, combustível e comburente, eles são capazes de gerar o fogo.
E o que gera o fogo? Além de consumir todo o material combustível que está em chamas, ele também vai gerar luz e calor. Então nós podemos dizer então que fogo é uma reação química entre três elementos que gera luz e calor. E aí nós vamos passar agora para entender um pouco melhor cada um dos materiais. A próxima aula nós vamos falar sobre isso. Eu quero finalizar essa aula aqui falando para você o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o fogo e o incêndio. E a função de você, brigadista, é exatamente impedir que nós tenhamos que agir. Ou seja, nós somos prevencionistas. Então a sua ação preventiva, ela é importantíssima, porque o melhor combate é aquele que você não precisa fazer. Por quê? Porque você trabalhou de maneira preventiva e você evitou que aquela situação ocorresse. E no decorrer desse curso, você vai perceber que as nossas ações preventivas podem salvar vidas, podem impedir perdas de patrimônio, de vidas e podem realmente transformar ambientes, tornando cada vez mais seguros até para nossos próprios familiares. Nós vamos ver no decorrer desse curso que até na sua cozinha, aí na tua casa, aí onde você está, existem muitos riscos que você talvez não soubesse. E você vai aprender a evitá-los. Como que você fará isso? Nós vamos construir dentro de você uma capacidade de identificar os riscos, ou seja, você terá uma percepção de risco muito mais aguçada do que você tem hoje. E eu tenho certeza que isso vai mudar totalmente o seu comportamento, tanto na sua casa quanto em qualquer ambiente que você estiver, tá bem? Bom, eu vou encerrar essa aula e nós vamos te dar aí alguns minutinhos para que você possa responder um questionário. Então, esse questionário, mais tarde, a gente vai disponibilizar para você, tá bem? Bom, eu quero agradecer a sua atenção e espero que tenha deixado claro a diferença entre incêndio e fogo e os três elementos. O que é fogo? Então, a definição de fogo está aí, tá bom? Bom, isso vai cair no questionário e eu espero que você saiba. Quero também te pedir para que você estude. Vai estudando a apostila, o que nós colocamos para vocês, porque tem muito mais para passar, né? Agora vocês vão ter uma aula de sinalização e vão identificar algumas questões de logística daquilo que são os equipamentos de combate a incêndio. O porquê que ele deve estar naquela altura, naquele local. Então nós vamos falar muito sobre isso ainda, tá bem? Bom, tenha um bom final de dia, uma boa noite, faça essa atividade. Temos mais 2 vídeos para hoje, tá bem? E vai dar tudo certo e no final nós vamos nos alegrar muito, tá bem? Fique na paz, Deus abençoe, Shalom Adonai, tchau, tchau.